Bora lá reagir mais uma discussão, mais do que debate, que acho que uma discussão. Feministas versus masculinistas. Eu não sei você, mas eu não conhecia esse termo masculinista até ver aqui nesse debate. O debate é do canal Spectrum, chama Zona Neutra, e vocês vão entender por que que eu tô aqui embaixo da tela, porque a tela fica dividida ali com três pessoas na diagonal e eu vou ficar em cima tampando o rosto de um ou de outro. Então eu preferi ficar aqui embaixo. Não é convencional, mas enfim, dane-se, o importante é vocês conseguirem ver o que vai passar aqui e também ver os meus comentários. Então, bora lá, chega de papo, vamos pro debate aqui de feministas versus masculinistas. Tanto homens quanto mulheres desfrutam de privilégios na sociedade. Cara, eu achei. Quem concorda pode vir. Ah, esse aqui tem um esquema diferente, né? São três de cada lado, e então quem concorda senta no banquinho primeiro, né? Todos discordam, então. Ó, ninguém concordou que tanto homens quanto mulheres desfrutam de privilégios. Cara, eu concordo. Eu acho que eu poderia facilmente sentar num banquinho ali de qualquer um dos dois lados. Porque eu acho que homens têm naturalmente certos privilégios e mulheres têm também privilégios na sociedade, muito por conta do que ambos têm de diferença biológica. Por exemplo, mulher aposenta mais cedo, isso é um privilégio. Por outro lado, dentro de casa, a gente ainda tem uma cultura que acaba privilegiando os homens, né? Onde os homens eles naturalmente acreditam que têm menos responsabilidade que as mulheres. Isso está mudando, obviamente, com o tempo, mas são privilégios que ambos desfrutam hoje em dia. Ah, um privilégio ele é consequência do outro? Não importa, mas são privilégios que eu posso citar tanto do homem quanto da mulher. Eu não sei por que que eles não sentaram de nenhum dos dois lados. Vou descobrir o que que é masculinista ainda, né? Mas vamos lá. Caraca, todos discordam. Essa eu não esperava. Então, os que discordam, que são todos, podem vir. E aqui acho que a gente tem outro ponto, né? Tanto homens quanto mulheres desfrutam de privilégios. Cara, eu não sei, eu acho que a afirmação é tão óbvia. Será que eu tô maluco? Será que. Putz, não é possível. Será que eles consideram privilégio? Eu discordo desse ponto de vista porque acho que ele parte da premissa de que as mulheres têm privilégios na sociedade, que é a ideia defendida pelos masculinistas. Ela discorda porque parte da premissa que mulher tem privilégio. A afirmação é: tanto homens quanto mulheres desfrutam de privilégio. Da onde que isso está partindo da premissa que mulher tem privilégio? Sabe, o que ela está fazendo é antecipar o argumento da outra parte, ou seja, para não concordar com a frase, ela está antecipando o argumento da outra parte que vai falar que mulher tem privilégio. Já entregou, né? Já entregou que mulher tem privilégio, né? E a realidade é que as mulheres são massacradas pelas duplas, triplas jornadas, pela escala 6x1, violência doméstica, violência sexual. O que nós vemos, sim, é que essa é a realidade das mulheres que são oprimidas por serem mulheres na sociedade capitalista, e esse é o papel do machismo. Nossa Senhora. Eu não sei nem por onde começar, cara. Ela fala de jornada dupla, tripla, violência doméstica, por conta do capitalismo na sociedade machista. Cara, acho que ela usou todas as cartas da feminista aqui numa frase só. Meu nome é Mandy, tenho 29 anos, sou redatora, sou militante há mais de 10 anos e faço parte do Rebeldia e do PSTU. E eu me declaro feminista porque eu luto pelos direitos das mulheres e eu luto para que a gente tenha equidade nesta sociedade. Mas o meu feminismo, ele tem um corte bem marcado de classe. Mas o meu feminismo, para você que está assistindo aqui, você entende que quando você fala assim, eu sou feminista, mas o meu feminismo, ah, não, eu sou machista, mas o meu machismo, ah, mas não, eu sou. Cara, não existe o seu. Existe o conceito, existe a história, existem as ondas, existem os escritores, os pensadores, e existe uma evolução. Não existe o seu, porque senão
Nada é. Se só o seu feminismo que serve, ou o seu e dos seus colegas, o feminismo não existe. Porque se ele é conveniente de acordo com quem pensa, ele simplesmente não existe. Você entende que quando existe um conceito, uma ideologia, ele tem que ter pelo menos uma linha base? Não existe, se não existe uma linha base, aí o meu ele trata da luta de classes. O que que tem a ver o feminismo com a luta de classe, meu Deus do céu? Por isso que eu me reivindico feminista marxista, feminista classista. Porque eu entendo que a luta em defesa do direito das mulheres tem que estar combinada com a luta contra o sistema capitalista, contra este modo de produção e reprodução social, que é o que perpetua os privilégios e as desigualdades. É muito engraçado isso, porque o sistema capitalista é que está conseguindo fazer com que as mulheres tenham cada vez mais direitos, com que a mulher tenha, inclusive, o direito de sair de casa e trabalhar, assumir cargos em grandes empresas, e ao mesmo tempo que as mulheres elas querem equiparação salarial, querem ganhar a mesma coisa que os homens, vem uma Mandy da vida e fala que ela é contra o capitalismo. Cara, ela mesma, se ela for discutir com uma feminista, o feminismo das duas não vai parar de pé. Porque enquanto uma está lutando por poder trabalhar, por poder ter cargo, ser respeitado pelo que é, pela sua capacidade, etc., sem olhar para sexo, a outra aqui está lutando contra o direito dela ser uma líder de uma empresa. Veja, essencialmente é uma afirmação equívoca dizer que homens e mulheres desfrutam de privilégios, justamente por conta desse ponto de vista da Mandy, mas sobretudo porque isso vai além de questões de gênero, né? Uma mulher branca, por exemplo, desfruta de mais privilégios que uma mulher preta periférica. Então tem privilégio. Um homem preto desfruta de menos privilégios que um homem branco, né? Um homem homossexual desfruta de menos privilégios do que um homem heterossexual. Então, não se enquadra apenas em questões de gênero, né? Existem submundos do ponto de vista racial, do ponto de vista do gênero, Primeiro que está falando de sexo, homens e mulheres, não está falando de gênero. do ponto de vista do sexo, do ponto de vista, enfim, econômico, social, né? Então, a gente não está tratando só de gênero. Por isso que eu acho que, essencialmente, é uma avaliação equivocada, né? Reduzir como se mulheres e homens padecessem dos mesmos tipos de privilégios. Não é disso que se trata. Eu sou A afirmação não fala que tanto que homens e mulheres têm os mesmos tipos de privilégios na sociedade, em todas as suas formas, gêneros. Não, a afirmação não está falando isso. A afirmação é clara. Tanto homens quanto mulheres desfrutam de privilégios na sociedade. Sim, Sou Leonardo Grandini, tenho 22 anos, sou advogado e também jornalista, ganhei repercussão por conta de alguns embates com figuras famosas da extrema-direita e desse universo Red Pill. vamos botar E no eu me entendo ponto enquanto 25, um né? homem feminista, porque eu acredito que vá muito além das Eu me entendo enquanto um homem feminista, meu Deus do... Nossa Senhora. Cara, se isso não é papo pra pegar mulher, não sei o que que é. liberdades individuais e das características individuais, o aspecto do machismo na sociedade brasileira e no mundo como um todo. Mas na América Latina isso é mais pungente, né? Então eu me entendo como um feminista porque fui criado por uma mãe presente nesse aspecto. Eu fui criado por uma mãe presente também. Que argumento é esse? Eu sou feminista porque fui criado por uma mãe presente. Fui criado por vó, fui criado por pessoas que Eu tenho minhas duas vozes até hoje. Amo as duas. me orientaram, que me instruíram. Inclusive, minha mãe também é advogada e advoga em defesa das mulheres. Então, eu cresci num lar que me orientou, de certa forma, nesse sentido. E acabei me instruindo com o passar do tempo, enfim, em relação a esse assunto, né? E lido bem aí com esse novo universo red pill e masculinista que assombra hoje as redes sociais no Brasil e no mundo. Na minha Eu ainda quero descobrir o que que é masculinista. Ainda, ainda tô curioso. visão, essa afirmação traz como sinal Mas, cara, antes da. Vou mansplaining aqui, deixa eu interromper meu interrupting. Cara, eu fui criado por uma mãe também presente. Minha mãe teve que trabalhar desde que eu era muito pequeno, desde que eu era bebê. Ela teve que voltar, trabalhar, né?
Ela tinha separado do meu pai ali, recém-separado, quando me teve. E, e eu e meu irmão morávamos com a minha mãe. E, cara, minha mãe trabalhava, minha mãe fez carreira, minha mãe nunca se vitimizou, nunca foi feminista, nunca. Cara, passou por tudo que teve que passar, passou pelos machismos e não fica nesse mimimi, e ensinou a gente a ser homem, respeitar as mulheres, como as mulheres merecem ser respeitadas. Esse papinho desse cara aqui, que eu fui criado por uma mãe, por uma avó, blá blá blá. Cara, papinho pra boi dormir, né? Pelo amor de Deus. Estivéssemos na mesma posição na sociedade, mas existem intersecções de opressão, então uma mulher negra pode ser oprimida por uma mulher branca ou por um homem branco, assim como uma mulher pobre pode ser oprimida por uma mulher rica, um homem pobre pode ser oprimido por uma mulher rica. Então, se a gente olhar apenas pela questão de gênero, as mulheres são mais oprimidas do que homens na sociedade e não têm tantos privilégios quanto homens, pela questão de violência doméstica, Ela acabou de responder aqui, ó. Não tem tantos privilégios quanto homens. Então tem privilégios. Então os dois têm privilégios. Então a afirmação tá certa. de feminicídio, de violência sexual, de carga horária também, de dupla jornada de trabalho. Então, se a gente for olhar pelo lado de gênero, raça e classe, existem muitas divisões na sociedade. Então, sim, vão ter diferenças, mas eu não acho que mulheres são privilegiadas por serem mulheres, como homens são na sociedade. Eu acho que existem privilégios de raça e classe. Eu sou a Carolina. Cara, sim, existem privilégios que as mulheres são privilegiadas simplesmente por nascerem mulheres. Por exemplo, mulher não é obrigatório se alistar no exército. Se tiver uma guerra, a mulher não é obrigada a ir. Ela não é convocada a ir. Ela fica em casa. Se tiver acontecendo alguma coisa na sociedade, pegar fogo num navio, a mulher e a criança vão, as mulheres e as crianças vão ser salvas primeiro. Cara, numa briga, um homem, ele vai proteger a mulher. É natural, tem coisas que são naturais da sociedade. A proteção à mulher é muito maior do que ao homem. Então, sim, isso é um privilégio simplesmente por ser mulher. Ah, mas mulher também é violentada. Sim, uma coisa não anula a outra. O fato de existirem privilégios não anula que existem abusos, que existem violências. Ninguém está falando isso. A afirmação é só estar falando que tanto um quanto outro desfrutam de privilégio. Da mesma forma que homens desfrutam de privilégios. Eles são normalmente mais fortes, eles são mais rápidos. Homem não sofre todo mês com uma TPM, por exemplo. Eles costumam ter, né, uma, um emocional mais estável, né, enquanto a mulher tem um emocional um pouco mais instável por conta desses períodos. Sim, os dois têm diferenças biológicas que fazem com que eles sejam diferentes. Aí você pode considerar um privilégio ou outro. Sardá, eu tenho 27 anos, eu sou formada em publicidade e propaganda, sou criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos e eu me identifico como feminista e sou organizada em movimentos feministas porque eu acredito na organização de mulheres pelos seus direitos. Eu acho que apenas pela organização de mulheres a gente vai conseguir garantir a nossa libertação e também conquistar as nossas reivindicações. Se nós formos pensar sobre a mesma realidade, a mesma situação pode ser vista por diferentes perspectivas. Se nós considerarmos que a humanidade, o ser humano, surgiu num estado de natureza onde nós éramos caçados e estraçalhados por predadores, as pessoas que têm casa, com porta fechada, com fechadura, com janela, com água encanada, com esgoto, elas não são caçadas, elas não são estraçalhadas, elas não têm que viver no meio do mato. Elas têm um fogão, elas, digamos, têm uma geladeira, elas têm luz, eletricidade. Todas essas pessoas, comparativamente com os nossos antepassados, podem ser consideradas privilegiadas. Então, agora, nós estamos... Perfeito, aqui ele já desmonta uma tese da Mandy, acho que falou sobre a questão do capitalismo. O capitalismo trouxe problema. Não, o capitalismo, na verdade, ele está privilegiando hoje tanto homens quanto mulheres dentro da sociedade. Então, se hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma Lei Maria da Penha, é porque a gente tem informação, é porque a gente tem meios mais rápidos, vários tipos de meios das mulheres conseguirem fazer uma denúncia, que foi devido à tecnologia, devido ao aparecimento aí do avanço do capital, de pesquisas, etc. Então, sim, isso vem tudo do capitalismo, do avanço da sociedade, das pessoas quererem ganhar dinheiro, das pessoas descobrirem como fazer mais rápido, melhor, e isso fazer com que a tecnologia avance. Ou seja, a tecnologia avançando hoje nos dá muito mais possibilidade de viver muito melhor do que vivíamos lá atrás.
Aí eu posso falar do homem. O homem, ele estava em muito mais perigo, risco, do que hoje em dia. Que era o risco do quê? Ter que sair, caçar, ter que lidar com embates, embates com animais, embates com outras tribos, ter que lidar com conquistas, com guerras. Então o homem, ele hoje tem uma vida muito mais confortável. A guerra dele é sair de casa, trabalhar e voltar. E hoje a guerra do homem moderno é saber que ele tem que ajudar em casa, que ele tem que dividir as tarefas domésticas, que ele tem que cuidar do filho da mesma forma. É a adaptação do homem moderno. A mulher, a mesma coisa. A mulher tinha, num passado, um privilégio de ficar em casa. Por outro lado, se ela estava numa aldeia, né, pegando muito tempo atrás, ela poderia de repente não ter ali os homens que para ajudar, porque saíram para caçar, ou ela não tinha direitos e ela foi conquistando direitos conforme a evolução foi aparecendo. Então, ela também foi conquistando, né, ela também foi conquistando direitos e facilidades conforme a nossa evolução, conforme o capitalismo foi evoluindo. Então, esse negócio da direito das mulheres, capitalismo, sei que lá, classe, cara, isso daqui já é totalmente desmontado. Eu não sei onde ele vai chegar aqui, porque ele também não está respondendo a afirmação. Mas isso que ele falou, meio que refutando a parte da luta de classe ali, já faz bastante sentido. Estamos falando sobre essas questões, homens e mulheres, a questão de gênero, como dizem as feministas. Porque o gênero, a palavra gênero é uma criação conceitual de uma certa visão ideológica, que separa uma certa identidade de uma condição biológica com a qual a pessoa já nasce. Então, é uma visão diferente que muda muito a discussão. O que eu penso é que a mentalidade feminista não observa, apesar do que elas dizem. O que elas dizem é o contrário do que eu penso que seja a realidade. Elas não veem a realidade para criar uma teoria. Elas criam uma teoria e forçam essa teoria sobre a realidade. Eu sou Aldir Gracinha. Nossa, cara, beleza. Mas o cara não respondeu também, não falou por que que ele discorda da afirmação. Ô, na moral, até agora, doído, hein? Eu tenho 52 anos, eu sou professor, sou empreendedor, eu defendo os direitos humanos também dos homens, porque eu acho que isso é importante. Eu penso que isso é importante não só para os homens, como para as mulheres também, para a sociedade como um todo, para as crianças, para os filhos. Algumas pessoas chamam isso de masculinismo, eu não sou masculinista. Masculinismo sugere uma ideologia ou uma filosofia, algum tipo de escola de pensamento. Esse não é o meu caso. O que eu defendo são os direitos humanos, os direitos civis, incluídos também dos homens. Focada no tema Não consegui entender que é masculinismo até agora. Se vocês conseguiram, deixa no comentário aí que pra mim tá difícil. privilégios, que na minha visão essa foi a pergunta, as mulheres, elas com certeza têm muito mais privilégios na sociedade. E de todos os exemplos que vocês citaram aqui, foram exatamente os exemplos que demonstram que elas possuem privilégios. Tá, ela foi uma das poucas que se atentou à afirmação, mas a afirmação dela só diz que ela concorda. Tanto homens quanto mulheres desfrutam de privilégios. Não está falando que eles desfrutam em igualdade, caramba! Falei até errado, falei até igualdade, igualdade. Meu Deus do céu, cara, tanto homens quanto mulheres desfrutam. Ela podia sentar na cadeirinha lá e falar, eu concordo com a frase, porém mulheres desfrutam mais do que homens e dar a opinião dela. Show! Ela poderia fazer isso. Não estou falando que eu concordo com ela, estou falando que ela poderia fazer isso. Agora as pessoas têm uma dificuldade de interpretação, meu Deus do céu. Exemplo maior que todos citaram de forma unânime, a violência doméstica. Existe uma lei específica para tratar e valorizar a vítima, né, no seu ser mais profundo, que seria a Lei Maria da Penha. Não só essa, como várias outras leis, como a Lei Mariana Ferrer e várias outras que foram criadas ao longo do tempo para beneficiar, né, e trazer mais direitos somente para o sexo feminino. E eu vou dar um exemplo muito claro, que seria o crime de violência psicológica. Somente o sexo feminino no Brasil sofre violência psicológica. Se nós formos analisar uma criança que está sendo abusada psicologicamente no Brasil, que é do sexo masculino, ela não tem. Então, assim, não tem esse privilégio de usar essa tipificação do Código Penal para se proteger. E é uma criança vulnerável, menor impúber, mas não pode utilizar. Então, assim, infelizmente, eu sou totalmente contrário ao posicionamento de vocês nesse sentido, porque existem várias leis, quando nós estamos falando de violência doméstica. E não só isso, na questão da jornada. Não Cara, antes de falar da jornada, doideira isso, né? Não sei se isso é verdade, não conheço de direito a esse nível. E, pô, acho que uma pesquisa básica aqui não vai responder pra gente. Mas deixa aí no comentário se você é advogado.
É real isso com criança? Que crianças, mesmo, né, criança, menino, né, no caso, não sofre violência psicológica? Tipo, não consegue se enquadrar em alguma lei de violência psicológica contra um menino, uma criança homem? Cara, estranha essa afirmação dela aqui. Eu não sei, não. Eu acho que quando adulto, sim, pode ter leis que acho que realmente, né, na Maria da Penha eu sei que tem alguns pontos ali, e um deles é essa violência psicológica, né, contra a mulher. E eu, se eu não me engano, contra um homem, de fato, ele não tem muito aonde recorrer. Eu acho, tá? Deixa nos comentários aí quem tiver informação técnica sobre isso. Só a mulher tem essa jornada. E detalhe, isso daí foi uma coisa que vocês lutaram para conquistar. Então, por que agora isso daí seria uma opressão? Vocês conquistaram. Vocês, a base, a linguagem do feminismo é em busca de direitos iguais. Chegaram a um ponto que vocês queriam tanto ser aquilo que os homens tinham e conquistaram. Então, por que agora vocês estão reclamando? Então, na minha visão, sim, as mulheres têm muito mais benefícios e muitos privilégios. É, que ela botou um argumento interessante, né? Que é o que eu estava falando do capitalismo. Enquanto tem uma parte do feminismo que luta por poder trabalhar, né? Né, querer atingir cargos, por equiparação salarial, por não sei o que lá, vem o outro lado do feminismo criticando o capitalismo, o acúmulo de capital. As feministas e os masculinistas, eles deviam primeiro se alinhar ideologicamente, né? Ou então falar assim, realmente existem as feministas tradicionais, que são aquelas que seguem aquela linha do passado, existem as feministas modernas, que são essas feministas aqui, ponto. Mas, pô, não dá para existir 10 tipos de feminismo com cada feminista que você conversa, né? Meu nome é Jamile Venceslau, tenho 34 anos e sou advogada do direito do homem há alguns aninhos aí. Quase Caraca, advogado do direito do homem, ela nichou legal, hein? 9 anos atrás, veio um homem no meu escritório e ele veio informando que tinha sofrido uma falsa acusação. Eu, com a minha mentalidade ainda da escola, no sentido de que como um homem pode sofrer uma falsa acusação envolvendo a Lei Maria da Penha. Eu recebi esse caso e esse caso transformou não só a minha vida, mentalidade, como o meu estilo profissional. E por causa desse caso, onde ele foi absolvido depois de 2 anos e eu percebi que realmente existiam falsas acusações, eu comecei a atuar no direito do homem. Cara, fiquei curioso agora. Direito do homem. Advogado. Profissional de direito e interesse dos homens. Advocacia para homens. Ah, uma mulher também, rapaz. Tatiana Silva, Tatiana Oliveira. Olha lá, a Jamile Venceslau aqui. Caramba, e não é que tem uma mulherada que está trabalhando no direito do homem mesmo? Que doideira. ponto de vista, nós partimos da premissa errada. Nós estamos aceitando a premissa do marxismo, que é a guerra de classes, luta de classes, oprimidos, opressores. Então, eu peço para você que está nessa luta, não aceita a premissa. Você está perdendo o jogo quando você entra no jogo já discutindo se você é opressor ou oprimido. Porque você aceitou a premissa marxista. O feminismo, ele nasce no berço marxista, eles admitem isso. Eles veem, né, alguns vídeos que eu já vi de algumas pessoas aqui, eles admitem que o feminismo nasce lá na antiga União Soviética, dentro do berço socialista, blá, 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 8 de março, aquela história toda. Então, eu não aceito a premissa marxista de opressor e oprimido. Para começar, o meu argumento é assim. Então, eu acho que homens e mulheres, em determinados graus, têm privilégios, dependendo da sua posição individual, pessoal, na sociedade, dependendo da conjuntura onde ela foi criada, onde ela nasceu. Então, tanto homens quanto mulheres têm privilégios e também têm algumas questões que eles precisam buscar de melhoria. Então, ele concordou com a afirmação. Oh, meu pai. Ai, ai. Vou falar pra você, viu? Não é possível. Será que era quem discorda da afirmação que tinha que sentar no banquinho? Não, era quem concorda, né? Meu nome é Alexandre Paiva, tenho 49 anos, administrador, influenciador digital, pai da Yasmin e da Rafaela, pai alienado, fundador do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem, porque ao me ver vítima de um problema tão grave quanto esse, ser afastado sem motivo algum das próprias filhas pequenas, menores de idade, e encontrar a situação que eu encontrei no judiciário, eu me vi na obrigação de lutar contra essa situação caótica que o homem enfrenta hoje no judiciário. Nós temos por definição, um judiciário feminista, um judiciário matriarcal, onde a mulher tem todo o controle, após o divórcio, sobre os filhos. E o homem tem que correr atrás
Provar que não é um bandido, que não é um estuprador em potencial, que não é um agressor, que não é um ameaçador. Inverteu-se o ônus da prova. Quem acusa, hoje, tem todo o poder. E quem é acusado tem que se defender e sem ferramentas dentro do Poder Judiciário. E eu me senti na obrigação de lutar contra isso, por mim, pelas minhas filhas e por todos os homens que enfrentam o mesmo problema no Brasil, que depois de passar por ele eu percebi que são milhares. Cara, esse é um ponto muito interessante aqui, porque sempre que a gente fala de um direito que começa a extrapolar aí para o extremo, como por exemplo, muitas feministas lutam, né? A luta feminista em si, ela é legítima até um certo ponto, né? Que é o ponto onde a sociedade ela foi mudando, né? Ela teve uma ruptura ali, não era só o homem que saía para trabalhar, as mulheres começaram a precisar sair para trabalhar, as mulheres precisavam também ter voz, ter direitos, voto, etc, tal, e foi uma evolução natural da nossa história, e foi importante, sim, mulheres se levantarem, falarem que queriam, e lutarem por isso, mas quando a coisa chega num certo nível onde ela vai para o extremo, o outro extremo ele acaba acontecendo também. Então, assim, as mulheres elas estão ainda lutando por muitas coisas, tal, e já conquistaram muitas coisas. Agora, você pega lá a parte, a estrutura familiar, né? Onde normalmente numa separação, onde normalmente não, né? Quase sempre, eu nem sei dizer a porcentagem aqui. Eu posso até pesquisar aqui, né? Quantos por cento dos filhos ficam com homens na separação? A guarda dos filhos pós-separação não tem um percentual fixo de homens, mas a tendência tem sido o aumento da guarda compartilhada, onde ambos os pais dividem responsabilidade. Então, a tendência aqui, os filhos ficam com o pai. Que não existe percentual fixo, você já falou, né? Bom, não achei fácil aqui. Mas, cara, assim, você deve conhecer aí pouquíssimos, passando 7%, será que aqui? Bom, você deve conhecer aí pouquíssimos casos, né, de filhos que numa separação ficaram com o pai, por exemplo. Então, assim, se você parar para pensar nisso, se você começar a observar a nossa sociedade, por que que isso também não é discutido hoje em dia? Já que o homem e a mulher eles estão tendo esse papel separado dentro da estrutura familiar, por que que já não é discutido se será que o nosso judiciário ainda está tendencioso para o lado da mulher? Será que a balança está indo muito para o outro lado também? Ou não? Esse direito ele não deve ser discutido. Ou quando a gente fala do filho, aí não tem, porque não, porque nada vai superar a mãe, porque você entende como as discussões elas vão para um certo nível de extremismo e quando vai para o outro lado, fala, não, 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 mas isso a gente não pode mexer. Quando já é direito adquirido, opa, não, isso a gente já não pode mexer. Quando é o privilégio da mulher, não, isso a gente não pode mexer. Agora, e quantos casais por aí que de fato o pai talvez seria uma melhor escolha para ficar com a guarda do que a mãe? Existem muitos casos. E como esse cara está falando, então assim, tem muita discussão na sociedade que se ela for séria, se a gente botar a bola no chão realmente quiser discutir a coisa de maneira correta, eu acho que fica legal, sabe? Acho que dá para discutir sem rótulo, sem feminismo, sem masculinismo, sem extremismo, sem nada disso. Mas eu acho que as pessoas no geral não estão preparadas não para discutir essas coisas. Quem gostaria de rebater? Vou abrir a pergunta. Pode ir. Não, a primeira coisa é que o feminismo não nasce do berço marxista. Na verdade, o feminismo nasce relacionado à luta da burguesia, à luta dos liberais, depois vem a se combinar com movimentos marxistas. Tem uma checagem de fatos aqui, vocês não vão ver porque eu estou na frente, então eu vou ler para vocês. O estopim do movimento feminista está fortemente relacionado ao contexto das revoluções liberais. Momentos como a Marcha de Versalhes, onde mulheres tiveram um papel crucial, e a subsequente exclusão feminina dos direitos proclamados impulsionaram as primeiras articulações e organizações feministas em busca mas não necessariamente.
Ih, tá aqui embaixo. Reivindico Você feminista vê. marxista Em busca porque da faço essa igualdade, combinação acredito da eu. luta pela emancipação das mulheres com Em a busca luta da da igualdade classe política e trabalhadora. civil. Mas essa afirmação tua tá errada. Jamile, aponta pela emancipalistas, Vou mas não voltar pra vocês necessariamente a escutarem luta ela da agora. burguesia, a luta dos liberais, depois vem a se combinar com movimentos marxistas, mas não necessariamente. Eu me reivindico feminista marxista porque faço essa combinação da luta pela emancipação das mulheres com a luta da classe trabalhadora. Mas essa afirmação tua tá errada. Jamile, É, eu também acho que a afirmação dele foi meio equivocada. Não sei se ele falou com tanta certeza assim, mas mas ela desmentiu ele para depois falar assim, mas eu sou o feminista marxista. pontou aqui que as mulheres são privilegiadas porque têm leis para se defender da violência que sofrem. Desculpa, mas isso só demonstra que as mulheres são vítimas, porque as leis existem porque antes delas existe violência psicológica, física, sexual, e se não tem lei para defender homens, acho que isso deveria botar as pessoas para refletir de que talvez não existam tantos casos de violência assim na sociedade que impliquem a necessidade de uma lei. Terceira coisa, em relação ao Aldir, falou dos privilégios, dos antepassados em relação com as pessoas de hoje. É verdade, se você vai comparar a vida de uma pessoa hoje que tem uma casa, que pode ter o mínimo para reproduzir Peraí, uma marxista reconhecendo os benefícios do capitalismo. a sua vida, ok, ela tem uma condição de vida diferente dos antepassados, mas isso não tem nada a ver com gênero. Nós estamos aqui debatendo gênero. Então, quando nós Agora fugiu, né? Agora não é mais feminista feminista da luta de classe, como é que ela tinha se definido? Agora, não. Vamos ser até o gênero? Deixa a luta de classe pra lá? Quem tá falando do capitalismo aqui? falamos de privilégio, nós temos que falar de privilégio de gênero. Mulheres não são privilegiadas nessa sociedade. Outra coisa é que mulheres burguesas podem sim ser privilegiadas, como a Carol citou, diante de um homem, por exemplo, da classe trabalhadora, mas são privilegiadas não por serem mulher, mas por serem burguesas. Então, Ai, que preguiça. se estamos aqui falando de privilégio das mulheres em relação ao gênero, isso não existe. E eu vou pontuar também Existe sim, eu já citei vários casos aqui pra vocês. Se vocês lembrarem de mais, deixa nos comentários. sobre essa questão do privilégio em ter leis voltadas a mulheres vítimas de violência, feminicídio e coisas do tipo. Se você for pensar no judiciário hoje, quem que está aprovando tudo isso? Quem que está condenando esses homens? E se você for pensar no Congresso, quem que está aprovando essas leis? Quem que é a maioria? São homens prejudicando outros homens? Porque nós não estamos em maioria, né, no Congresso. Se você for pensar E o que que tem a ver uma coisa com a outra? Não entendi. por essa ótica, Isso só mostra que a sociedade não é machista. Ela tá tentando argumentar contra ela mesma? não somos nós que estamos oprimindo vocês. São outros homens colocando a mesma coisa. Eu tenho colocações a fazer. E sobre essa questão do privilégio, é muito perigoso você pensar que, por uma mulher que foi espancada, ela tem o privilégio de denunciar isso. Ok, um homem que sofre lesão corporal também pode denunciar. Um homem que, por exemplo, sofre um crime qualificado, uma tortura. Cara, vamos lá. Uma coisa não anula a outra. O fato da mulher hoje ela ter um privilégio de só a palavra dela importar na hora de uma denúncia dessa, e ela tem que ter esse privilégio, não significa, como eu falei, que não exista violência. E justamente vem de um privilégio do homem, porque ele é mais forte, mais rápido, etc. Por isso, num ambiente onde não se tem o controle de ninguém, onde estão os dois fechados e a mulher naturalmente mais fraca, normalmente mais fraca que um homem, eles fazem isso para defender a pessoa mais fraca, assim como defende-se a criança num ambiente familiar, diante de um adulto. Sim, isso é um privilégio que uma criança, que uma mulher, ela tem que ter em função de um privilégio que o homem tem. Ponto. Ah, mas é porque, não importa o porquê, ambos têm privilégios em condições diferentes e a sociedade tenta equalizar isso. Então, para equalizar que um homem ele tem esse privilégio de ter força e tal, e esse cara ele pode ser agressivo com a mulher, se ele for um cara mau caráter, a gente equaliza isso dando um privilégio para a mulher. Então, ambos têm privilégios. Premeditado ou alguma coisa do tipo, também tem uma qualificadora que pode ser um crime hediondo, assim como o feminicídio. Então, se você fala que isso é E ela fala que o homem, se ele tiver agressão, cara, não. A palavra do homem não basta, não. Se um homem e uma mulher for denunciar agressão doméstica numa delegacia, a mulher tem muito mais privilégio na denúncia. Ponto. um privilégio, é como se a gente tivesse um privilégio por ser vítima dessas violências. E o feminismo não parte da teoria, ele parte da prática. A teoria vem da prática. Quando você pega dados e estatísticas, você entende que existem dados de violência doméstica, existem dados de feminicídio, de
abuso sexual, e aí se criam as leis, porque não existia lei de violência doméstica antes. Como é que mulheres denunciavam isso e tinham medida protetiva, era tipificado violência sexual, patrimonial, esses tipos de violência, sabe? E é muito perigoso falar da questão da violência psicológica, porque envolve também formas de homens oprimirem mulheres sem deixar marcas em você fisicamente, sabe? Ele pode falar pra você que vai te cortar em picadinho, e você ter medo desse cara realmente fazer isso. Esse cara pode estar o tempo inteiro vigiando a sua casa, indo no seu trabalho, fazendo essas coisas, e isso vai afetar o seu psicológico. E também sobre essa questão que você falou sobre ser marxista, nasce da Revolução Francesa. Olympe de Gouges foi guilhotinada por pedir direito para as mulheres. Então, o marxismo Olympe de Gouges escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791, como uma resposta direta e crítica à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, um documento fundamental da Revolução Francesa que, apesar de proclamar a igualdade e a liberdade, excluía explicitamente as mulheres de seus direitos e proteções. vem depois para trazer esse viés de que mulheres também podem oprimir homens porque é uma questão de classe. A história da sociedade, da humanidade, é a história da luta de classes. Feudalismo, vassalos. Então, existe desde a história toda, se você for ver construção estrutural, os homens sempre fizeram questão de construir formas de obter poder. O que é o paters familia? O que é a construção? Ai, meu Deus do céu. Os homens sempre fizeram questão de construir formas de obter poder. Minha querida, antigamente, né, quando você não vivia nesse mundinho privilegiado seu pelo capitalismo, os homens, eles saíam para a guerra para conquistar novos territórios, para conquistar novos povos, para guerrear, para expandir o seu território, para caçar, para ganhar mais comida, para ter um ambiente mais próspero. Os homens faziam isso. Aí os homens iam lá, eles guerreavam, eles se matavam. Aí os homens que venciam, eles comandavam aquilo. E aí depois eles levavam as mulheres para elas poderem viver e criar uma cultura com a família, etc. Então, sim, a mulher ela não tinha participação nisso. Logo, era o homem que tinha essa posição de poder, porque era ele quem conquistava, era ele quem dava as ordens, a sociedade era dividida de forma diferente. Não adianta você pegar o recorte de hoje, tentar jogar para lá como se fosse uma coisa só, ou o recorte daquele momento jogar para cá como se funcionasse. Não funciona. Você tem que avaliar cada contexto histórico diante do seu momento. Oh, meu Deus do céu. Construção do patriarcalismo. O que é você ter poder sobre a vida do homem e da mulher? Então, se você for observar pelo estruturalismo construtivista, você vai entender que existe sim uma estruturação social desde depois da invenção da escrita, antiguidade. Então, a gente só vai realmente se mobilizar para combater essas opressões quando entra antiguidade e idade moderna. Então, mas daí você tem que separar a opressão, o termo opressão naquela época, do termo opressão hoje. Porque se você pega opressão há 200 anos atrás, talvez a maior parte das mulheres nem enxergava isso como opressão, enxergava como proteção. Hoje em dia a gente tem um outro conceito, outra experiência de vida, a modernidade exige que ambos trabalhem, que ambos cuidem da casa, etc. Tal. Aí a gente pode falar de outras coisas, mas não adianta você pegar um termo atual, jogar para aquela época como se fosse a mesma coisa. Então, Perfeito. E só fazer uma diferenciação conceitual, que eu acho importante até do ponto de vista jurídico, que direitos e privilégios são coisas distintas, né? A partir do momento em que uma mulher é violentada, uma mulher demanda uma lei formal, que o Estado, né, que a burocracia crie leis para justamente protegê-las, isso não é um privilégio, isso é um direito. Ela né? citou um privilégio. Isso é um direito. Ela citou um privilégio Não, na eu tô fala ent- dela. não, eu tô A fazendo lei uma de violência diferença. psicológica é única e exclusivamente para mulher. Ela citou um homem, vai falar, vou te matar. por que isso Uma é mulher fala assim, ó, violência? eu vou te matar enquanto Mas estiver isso- dormindo, eu jogo água quente no seu ouvido. Violência psicológica Mas é uma do homem. equiparação, E é o uma privilégio equiparação. da mulher é só ela ter Para acesso alcançar a uma essa certa lei. equidade. Então, os Não, direitos, equidade. os direitos Mas aí se você está falando de equidade nesse caso, não está existindo, porque por que que um homem consegue fazer violência psicológica contra uma mulher e a mulher não consegue fazer violência psicológica contra um homem? Não entendi muito bem, não, porque hoje em dia o homem tem a força que ele pode usar contra a mulher, ok. Eu acho que a mulher realmente deve ser mais protegida, mas a mulher não pode deixar o cara cabreiro, que ela vai fazer alguma coisa com ele? surgem para alcançar equidades. Privilégio tem outra dinâmica. E quando ela cita a questão da criança, tá bom, então vamos pressionar parlamentares para que criem uma tipificação penal que trate de problemas com crianças. É outro assunto, é outra demanda, que também tem relevância. Vou pedir agora para a gente ouvir um pouco o lado. Ele falou, diferenciou direito e privilégio. Achei legal, achei uma boa defesa ali do ponto que eles estão colocando,
Mas é o que eu falei, isso se torna, não é que por ser um direito não é um privilégio. É um direito que sim, deve existir. Eu não acho que eu não acho que não deve existir o direito da mulher é, nesse caso, principalmente de violência doméstica, mas ela é mais privilegiada nesse caso do que o homem. Não tem como falar que não. É mais privilegiada. Não é porque tem mais violência contra a mulher que ela, neste direito específico, onde você pega um homem e uma mulher. Um homem está sofrendo agressão dentro de casa, a mulher está sofrendo agressão dentro de casa. Um homem está sofrendo agressão psicológica, a mulher está sofrendo agressão psicológica. Se os dois chegarem na delegacia, a mulher falar que está sofrendo, o homem falar que está sofrendo, vão rir da cara do homem e da mulher, vão abrir um processo. Isso é um privilégio, ponto. Ah, é um direito. Ok, mas é um privilégio. Obrigado, Léo, por você ter falado isso. E aí vai exatamente com o que ela falou, e eu super concordo, e é uma vergonha o que ela acabou de dizer. Não essa afirmação do lado de vocês que vocês acabaram de falar, que é o quê? Quem é que está no Congresso Nacional? A maioria é o quê? Do sexo masculino. Quem é que aprovam essas leis? O sexo masculino. O próprio sexo masculino diminui o direito deles mesmos, porque eles não analisam. E eu vou te falar, por exemplo, a Lei Mariana Ferrer. A Lei Mariana É o que eu falei, né? Eu acabei antecipando sem querer o argumento dela aqui. A menina acabou jogando contra ela, né? Quando ela falou que a maioria do Congresso é homem, peraí, então homens estão julgando mais a favor de mulheres, homens estão criando leis a favor de mulheres, homens estão. Ué, peraí, mas a gente não vive numa sociedade machista, então como é que homens estão fazendo tudo isso? A coisa começa a ficar meio desbalanceada. Ferrer, principalmente para os advogados criminalistas, foi algo terrível. Terrível. Então, assim, vão surgindo leis que, ao meu ver, percebe-se que sequer o Congresso está analisando antes de aprovar. Qual é o reflexo disso na sociedade? O que isso daí pode impactar na vida do meu filho no futuro? Isso daí não está sendo feito análise. Sabe por que não está sendo feito análise? Porque o maior eleitorado brasileiro é o sexo feminino. Então a única coisa que, na minha visão, e eu quero torcer para isso estar errado, é que eles estão analisando só, calma lá, se eu aprovar, quantos votos eu vou ter aqui no futuro, na próxima eleição? Cara, eu acho que ela tá falando. Sim, o maior eleitorado brasileiro é feminino. Porcentagem mulheres e homens. Mas mulheres são maioria. Pô, os homens representam 47, as mulheres 53. É isso que eu queria ver. Tipo, 52 não é algo assim que você fale que eles vão fazer leis e votar, porque isso aqui influencia tanto assim. E homem normalmente é mais ativo na política que mulher. Então, assim, cara, eu achei esse argumento dela muito ruim, muito mal feito. E sim, as pessoas fazem leis e tal para poder ganhar votos, mas nesse caso, fazer lei para a mulher porque eles querem ganhar voto da mulher, aí ela tá de novo, ela tá jogando pro outro lado. Ela estava indo bem, desconstruindo o argumento da outra, mas agora ela tá dando munição para os outros ali, porque ela falou assim que então os homens que estão lá, eles só fazem isso, na verdade, para ganhar voto e não estão pensando direito no que eles estão fazendo. Não, cara, o que eles estão fazendo é necessário. Olha como é que os dois lados não conseguem pensar. O lado que defende muito os masculinistas, pelo que eu entendi aqui, são os lados que estão. Vou definir masculinista assim, né? Acho que é o pessoal que ficou tão doído com o feminismo que agora virou totalmente a favor do homem, né? Do masculino. Eles estão tão cegos no que eles estão defendendo, ou passando, ou acreditando também como ideologia hoje de vida, que eles não conseguem entender, cara, que essas leis elas são sim necessárias. Elas são necessárias. Não é porque, mas é um privilégio para a mulher. Dane-se, é um privilégio que a mulher precisa nesse caso. Sabe? Um outro ponto, a criação da Lei Maria da Penha, ela foi uma pressão para o Brasil de organismos internacionais. Então, não é pelo aumento. A Lei Maria da Penha resultou da condenação do Brasil pela OEA em 2001 devido à lentidão no caso Maria da Penha, gerando pressão internacional. Contudo, a lei também respondeu à crescente violência doméstica e à mobilização de movimentos feministas no Brasil, sendo uma resposta tanto
Externa da criminalidade, que surgiu a Lei Maria da Penha. Não, é justamente quanto o interna caso da Maria da criminalidade. Penha, que estava demorando, e houve uma pressão de organismos internacionais contra o Brasil, e aí surgiu a Lei Maria da Penha. E só mais um detalhe para poder repassar para os meus colegas, é que quando nós falamos de violência doméstica, O que ela está querendo fazer é desmontar o argumento que foi o movimento feminista que conquistou, né? Tá falando que foi uma pressão internacional. Pela checagem de fatos, foi mesmo uma pressão internacional. nós temos que entender que a violência doméstica ela engloba tanto o sexo feminino como o sexo masculino, porque existem, infelizmente, muitos homens que sofrem violência doméstica, mas isso não é tratado. Não é tratado nem pela mídia, nem pelo sistema judiciário, e muito menos pelo parlamento, sabe? E quando um homem vai lá e diz assim, eu sofro violência doméstica, ele é ridicularizado, sabe? Cara, na boa, sabe o que eles vão responder? Eles vão responder que isso é culpa do machismo, blá, blá, blá. Mas se você é homem e sofre violência doméstica, na boa mesmo, você é um banana. Você, assim, você tem que, primeiro de tudo, vai procurar um psicólogo e ver o que você está fazendo na sua vida, porque você se tornou um banana. Você se tornou um homem de meia tigela. Não porque o homem ele está acima do bem e do mal e não pode sofrer de danos psicológicos ou qualquer coisa assim. Eu acho que sofre e realmente acredito que tem muitos que sofrem. Agora, assim, cara, você vai se sujeitar a isso? Infelizmente, tem casos em que ele Sai de casa, irmão. fala que se ele chegar para registrar Você é mulher também. Sai de casa. um boletim de ocorrência na delegacia contra sua ex-companheira por perseguição e assim por diante, ele é ridicularizado na própria delegacia, infelizmente por próprios homens. Eu tô ridicularizando aqui já. Porque é uma cultura em que acham que só a mulher pode sofrer violência doméstica, né? E sim, existem violência doméstica contra mulheres, né? Mas o que a gente precisa se atentar é que ambos sofrem esse tipo de violência. Eu vou só citar um, que se eu estou no salão ou qualquer roda de mulheres, elas confirmam, a maioria dos crimes, a taxa maior, quem pratica crime de stalking é a mulher contra o homem. É a maioria fechada. É a mulher que vai lá, que fica olhando o celular do homem quando ele está dormindo, que investiga se é o homem que está traindo ou criando imaginação. É a mulher que vai lá e fica stalkeando o cara. Só que ninguém leva isso a sério. Mas quando é um homem realizando o mesmo ato, a mulher realizando o mesmo ato, isso daí é uma barbárie, colocam na mídia. O que eu quero mostrar para vocês é que a mesma situação, quando é voltada para o homem, a mídia, a sociedade e até o próprio grupo masculino não levam isso a sério. Cara, essa mulher tá mais feminista que as feministas. Vamos lá. Por que que a sociedade não leva isso tão a sério? Porque é o que eu falei, cara, naturalmente homem e mulher nasceram diferentes, eles têm biologia diferente, o funcionamento do cérebro é diferente, eles têm condições diferentes, mensais, de variação de hormônio, que faz com que o homem e a mulher pensem diferente. Então, se o homem está com tanta instabilidade emocional, psicológica, assim, cara, esse homem ele está realmente precisando se tratar. Ele está realmente passando por muitos problemas, problemas sérios, ao ponto assim de ele estar se sujeitando, estar num relacionamento desse jeito, ele realmente está passando por problemas muito graves. Ele precisa se tratar. Você, homem, você precisa se tratar, você precisa ficar sozinho, você precisa sair de casa, você precisa terminar com a sua esposa, você, você precisa procurar uma ajuda profissional. Mas o homem ele não pode denunciar a pessoa que está fazendo isso. É óbvio o motivo. É óbvio o motivo, porque se uma mulher quiser fazer alguma coisa com um homem, é muito mais difícil, porque tem uma correlação de força para começar dentro do ambiente doméstico, que já fica mais difícil para a mulher, do que se o homem quiser fazer com a mulher. Então, cara, não dá para discutir isso. Mas o homem tem que ter a mesma facilidade. Não tem, meu Deus do céu. Não tem. A mulher tem que ter mais privilégio nesse caso de se proteger. Ela tem que ter esse privilégio jurídico, vamos colocar assim. E ela tem que ter esses direitos a mais do que o homem aqui nesse caso. Porque é muito mais fácil um homem fazer alguma coisa com uma mulher. Então, quando um homem fala assim, eu vou te matar, o homem tem força para fazer isso dentro de casa, que aumenta a probabilidade disso ser verdade, muito maior do que a mulher se ela falar que vai matar o cara. Beleza, hoje em dia tem várias formas, tem várias facilidades, sim. Mas para ambos os casos, mulher, se você passa por isso também,
procure uma ajuda profissional, procure ajuda de alguém próximo, saia de casa, mude de cidade, faça alguma coisa, vai ficar na sua empresa, dentro da casa de um amigo, alguma coisa, mas some daí onde você está. Para ambos os casos. Agora, não tem que ter essa igualdade, cara. É por isso, o homem é ridicularizado hoje ainda, por isso. Porque, de fato, não tem que ter essa igualdade. Mas, assim, agora falando sério, eu falei, o homem é uma banana e tal, mas agora falando sério. Procure ajuda profissional. Se você está passando por isso, isso não é normal. Procure ajuda profissional. Mas eu não consigo. Mais um motivo para você procurar ajuda profissional. Começa a fazer ajuda online, deixa aqui no comentário, dá um jeito de falar comigo, eu procuro ajuda para você. Mas, cara, você precisa procurar ajuda. Mulher, você também. Eu quero dizer, com uma discordância, inclusive, eu vou explicar por quê, do nosso amigo Paiva, Alexandre Paiva, que diz que se nós pensarmos em termos de privilégios e opressão, nós estamos caindo na perspectiva marxista. Nós já nos colocamos do outro lado. Eu discordo por causa do seguinte: não é preciso ser um marxista para perceber que as mulheres são o sexo privilegiado na humanidade. As mulheres são privilegiadas, faz parte de um papel até mesmo social, comunitário, até mesmo biológico do homem, privilegiar a mulher. E faz parte de um comportamento normal da mulher privilegiar a si própria. Os homens tradicionalmente. Cara, isso que ele falou é bem verdade. Eu concordo bastante com isso. Eu acho que se a gente for pegar em termos de privilégios na sociedade, a mulher ela tem mais privilégios do que o homem. Eu acabei de falar aqui, privilégios naturais. Por quê? A mulher sempre vai ser mais protegida. A mulher não precisa pensar no homem, o homem sempre precisa pensar na mulher. Tiago, mas isso é machismo. Não, isso é natural. Isso é natural, é cultural, tá? O homem, ele tem um papel de proteger. Ponto. Isso é natural, isso é inato. A gente nasce com isso. A mulher, ela não tem o papel de proteger o homem. Isso é inato. A mulher tem o papel de proteger sua prole, né? Assim como o homem tem o papel de proteger sua prole, a sua mulher, a sua casa. É natural. Mulher nasce com a perpetuação da cultura. Ela tem esse papel de acolher, de passar a cultura para frente, de ensinar. Ela tem essas tendências naturais. O homem tem as outras tendências naturais, que é de proteger, de prover, etc. Tendências naturais. O quanto isso vai se desenvolver durante a vida, o quanto uma relação de casal vai ser diferente. Mas eu sou diferente, na minha casa é minha mulher que cuida de mim, eu que cuido dos filhos, beleza, não tem problema nenhum se sua casa funciona de outra forma, se você desenvolveu de outra forma, sua mulher desenvolveu de outra forma. Mas via de regra, a sociedade é assim. Então as mulheres, elas naturalmente têm mais privilégios por isso, ou pelo menos deveriam ter mais privilégios por isso. Agora, os homens têm mais privilégios no que diz respeito a não sofrer tantas agressões. Sim, por conta da sua força física, etc. Historicamente, eles têm esse papel diferente, que não é apenas um papel. É claro que isso tem uma base biológica de dimorfismo sexual, a forma como os corpos dos homens e das mulheres têm essas diferenças. Nós somos, a maior parte da nossa genética é a mesma, mas essa pequena diferença entre homens e mulheres faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, o provedor e protetor não é apenas um papel que foi decidido em algum momento cultural. Ele vem de uma conformação biológica do homem e da mulher. Eu não estou dizendo que tudo é biológico, eu não estou dizendo que tudo é cultural, nada disso. Agora, eu vou dar um exemplo sobre violência sexual e violência doméstica. Nós estamos aqui sentados. Se aparecer uma mulher agora, entrar pela porta e apertar as áreas genitais, as genitálias de todos os homens e de todos os homens aqui agora, nós não vemos isso como um estupro. Se entrar um homem pela porta agora e apertar as genitálias de todas as mulheres na sala, nós todos vamos achar que ele cometeu uma violência sexual e é um estupro. E por lei. Cara, ele foi um exemplo. Relativamente. Ele tá vindo bem no argumento dele, mas aqui eu não sei. Esse exemplo eu não gosto muito, porque é aquilo que eu tô falando. Vem da força. Se uma mulher faz isso com um homem, qual é a força que ela realmente tem para levar isso para frente ao ponto de abusar, ao ponto de efetivar o ato? Agora, se o homem faz isso com a mulher, qual é a força que ele tem para efetivar esse ato? Então, de novo, a gente tem que calcular risco. Qual que é o risco quando é o homem fazendo isso? Qual que é o risco quando a mulher faz isso? Ambos são abusos? Sim.
Ambos são passíveis da pessoa receber um processo, alguma coisa, alguma intimação, alguma coisa? Sim. Principalmente se tiver gravado, alguma coisa? Sim. Eu acho que essa pessoa, ela sofre as consequências, mesmo se for mulher. Agora, para a sociedade, tem o caso clássico lá, né, do rapaz que estava fazendo a reportagem, acho que em época de Copa, veio um monte de mulher e não sei o que lá, falou, brincou com o cara, não sei o que lá, beijinho no rosto e tal, tal, tal. E aí, né, passou o vídeo, brincaram com ele, e acabou. Aí quando foi uma repórter, depois uma mulher, veio um cara, tal, deu um beijo no rosto e falou lá, o abuso, sei que lá, papapá. E então, assim, existe um pouco da questão ali desse exemplo que ele está tentando dar aqui de forma meio ruim, meio atrapalhada, mas, cara, ambos são errados, mas a gente tem que calcular esse risco. E nesse risco, é natural que vão olhar com muito mais absurdo o homem fazer isso do que a mulher fazer isso com o homem. É natural. É natural. É. Aliás, uma característica feminista é distorcer os conceitos, usar sempre conceitos ambíguos, como ele falou de equidade, é uma questão de equidade. Equidade é um conceito ambíguo, gênero é um conceito ambíguo, a violência é um conceito ambíguo, violência de gênero é um conceito ambíguo, porque a violência de gênero só pode ser considerada violência se for uma violência contra a mulher. A violência contra o homem não é a violência de gênero, porque não é essa definição que feministas deram para a violência de gênero. Aliás, como eu disse, a própria palavra gênero é uma criação teórica, ideológica. Então, agora, não é difícil a gente perceber, quando uma mulher, falando sobre violência doméstica, digamos que eu estou sentado com uma mulher, eu sou um homem, sentado com uma mulher num restaurante. A mulher se levanta, dá um tapa na minha cara, ou ela joga a bebida, joga a comida, toda em cima de mim. O primeiro pensamento que as pessoas vão ter é, o que foi que ele fez com ela? Então, a visão que nós temos de violência, quando se trata de homem, quando se trata de mulher, é diferente e o feminismo, as ideias, as propostas de lei feminista são criadas a partir dessa visão sexista contra os homens. Porque o sexismo, a discriminação sexual, muitas vezes é contra os homens. Isso não é machismo. Como feministas dizem, não, mas isso também é machismo. Não, não é machismo. Só é machismo se for na definição feminista. Aliás, a palavra machismo foi uma reconceituação também feminista. Esse jogo de palavras é muito típico da esquerda, essa história Foucaultiana, de aqueles filósofos franceses e tal, de usar as palavras e mudar. Agora, é claro... Questionar uma coisa para os feministas, então. Definam violência de gênero. O que é a violência de gênero? Cara, aqui já até fugiu do tema, né? Porque tanto homens quanto as mulheres, eles já não. Cara, pra mim eles não estão falando mais tanto assim de privilégio, né? Esse cara até falou bastante, né, do privilégio da mulher e tal. Mas então eu vou cortar aqui, vou finalizar esse corte aqui e vamos continuar aqui para falar de violência de gênero. Aí eu vou fazer um outro corte aqui e iniciar, tá bom? Valeu por você ter assistido até agora. Vamos continuar, mas até o momento falamos aí então sobre tanto homens quanto mulheres desfrutam de privilégios na sociedade. Deixa a sua opinião, eles responderam a pergunta? Não responderam? Para mim, nenhum respondeu. Na verdade, assim, todos discordaram, mas quando sentou ali, todo mundo falou que ambos têm também. Então, assim, eu acho que eles não souberam tratar a afirmação aqui. Eu acho que seria bem fácil desmontar essa afirmação em qualquer lado que eu tivesse, que tanto um quanto o outro desfruta de privilégio. Mas é claro que eu acho que do lado das feministas, elas nunca vão assumir isso. Do lado dos masculinistas, eu acho que eles estão mais propensos a assumir que ambos têm privilégios. Mas o rapaz de preto ali parece que ele não acha que homem tem privilégio, não. Acho que é só uma mulher. Enfim, deixe sua opinião aqui embaixo. Gostou desse vídeo? Já sabe. Curte, comenta, compartilha para chegar em mais gente. Não gostou? Paciência. Um abraço.